Hoje o nosso papo é sobre abelhas. Você pode até achar meio estranho porque, afinal de contas, eu não estou usando nenhum equipamento de proteção individual. É que aqui a gente não precisa. O papo é sobre as abelhas sem ferrão. Diversas espécies que têm crescido e se multiplicado no cenário brasileiro. Cristiano, para a gente começar a entender, conta pra gente, quem são as abelhas sem ferrão? Bom, quando a gente fala de abelha, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela abelha listradinha de preto e amarelo que ferrou a gente, que eventualmente vem tomar o refrigerante quando a gente está num bar. Bom, mas na verdade o que as pessoas não imaginam é que a gente tem uma mega diversidade de abelhas ao redor do mundo. São mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas ao redor do mundo. Só no Brasil são 2.000 espécies conhecidas. E dessas 2.000, uma parte delas, mais ou menos 250, não possuem ferrão. Elas têm o ferrão atrofiado. Ao longo da evolução elas perderam a capacidade de ferroar e desenvolveram outras estratégias de defesa. Algumas enrolam no cabelo, mordem a pele da gente e outras são extremamente dóceis. Quando a gente abre uma colmeia, elas se escondem. Então esse é o método de defesa desse tipo de espécie. As espécies podem ser criadas para diversas finalidades. A principal é a produção de mel, mas também há quem utilize para polinização na agricultura e até mesmo como hobby. Você falou do número de espécies, né? Ao que se deve o Brasil ser uma referência hoje em criação de abelhas sem ferrão e geograficamente como elas estão dispostas também pelo nosso país? Bom, o Brasil tem um know-how da atividade de criação dessas abelhas. O Brasil é a maior referência mundial em produção de conhecimento científico e de criação dessas abelhas. E a gente tem uma grande diversidade porque o ambiente tropical onde essas abelhas ocorrem tem espécies endêmicas em cada região. Então a gente tem, por exemplo, a urussu negra, que acontece só nas montanhas, região montanhosa do Espírito Santo. É a Melipona capixaba, uma espécie que só ocorre naquele lugar. A gente tem outras abelhas, por exemplo, a bugia, que é uma abelha que ocorre na área litorânea e na Mata Atlântica litorânea que a gente tem aqui na região sudeste e sul. Então, cada espécie tem a sua área de distribuição separada uma da outra. São poucas as espécies que ocorrem no Brasil inteiro. E a partir da escolha por parte do criador, considerado o primeiro passo no processo, é hora de montar as armadilhas para as abelhas. Para adquirir as colmeias, o produtor tem duas alternativas. A primeira é a instalação de ninhos armadilha, que nada mais é do que um recipiente para capturar os enxames que vão se reproduzir a partir da natureza, a partir do ambiente natural. O que a gente faz? A gente espalha esses recipientes, que nesse caso é uma garrafa PET embrulhada com um plástico preto, e a gente coloca um própolis de abelha sem ferrão dentro desse recipiente que vai atrair as abelhas pelo cheiro da colmeia. Então, durante o período reprodutivo, as colmeias que estão distribuídas nesse ambiente vão se reproduzir aqui para dentro. Elas vão formar uma nova rainha e um grupo de operárias dessa colmeia vai vir para cá. A outra opção é a aquisição de colmeias através de meliponicultores que cultivam, multiplicam e vendem as abelhas filhas para quem está começando a criação. A gente sempre recomenda que as pessoas comecem dessa forma, de uma forma pequena, antes de fazer um grande investimento, até adquirir um pouco mais de experiência com o manejo dessas abelhas, com a biologia delas, se familiarizar um pouco com as técnicas. Depois dessa armadilha, para onde que as abelhas vão? Bom, a gente coloca essa armadilha no ambiente, então nas árvores, nas estruturas mesmo urbanas. Depois de capturadas, a gente vai transferir esse ninho, vai abrir o recipiente e passar a colmeia para dentro de uma caixa. E aí sim a gente vai transferir para o nosso local de criação. Durante a noite, quando as abelhas estiverem todas ali dentro, a gente fecha a colmeia com uma telinha de mosquiteiro para passar a ventilação e depois fecha e leva para o local definitivo e abre já no próprio local de criação. Existem caixas de diferentes tipos, das mais simples até as que possuem divisões que ajudam no manejo dos animais e também na colheita do mel.
Qual que é a estrutura que o produtor precisa ter em questão de espaço, também sombra, sol, entrada e saída de luminosidade, para conseguir cultivar essas caixas no meio da fazenda, da propriedade dele? O principal aspecto que ele precisa planejar é que essa estrutura de criação precisa ser na sombra. Então, as abelhas sem ferrão são vulneráveis ao calor excessivo. Elas não gostam de sol batendo diretamente na caixa. Então, é importante um local sombreado, principalmente sombra de árvores, mas pode ser embaixo de uma estrutura que proteja do sol diretamente. Esse é o principal aspecto, mas é bastante variável, flexível. As pessoas podem criar até na varanda do apartamento de casa, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é um hobby ou produção de um mel para próprio consumo. Já se o objetivo for comercial através da produção de mel ou venda de colônias, é necessário uma estrutura um pouco maior. Mas mesmo assim você consegue confinar as colônias uma do lado da outra. Então pequenos espaços comportam grande quantidade de colmeia. O mais importante é o entorno. Você precisa ter certeza de que esse ambiente comporta essa população de abelhas que você pretende criar, em termos de mata nativa, de floradas que você vai ter, de cultivos que você tem ao redor que sejam compatíveis e forneçam alimento para as abelhas. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de escolher. Um manejo importante neste tipo de criação é a prevenção de pragas, parasitas e doenças, que deixam as colmeias menos fortes e menos saudáveis. Proteger de formigas, então colocar graxa nas estruturas, impedir o acesso de formigas diretamente às caixas. A gente tem uma praga importante que são as mosquinhas ligeiras, que a gente chama de forídeos, que a gente precisa estar sempre verificando. Se detectar a presença de forídeos, é importante limpar a colônia, tirar esses forídeos ali de dentro, espantar essas mosquinhas, né? Então são esses os manejos mais importantes que a gente tem no dia a dia da colônia. Produção do mel. É diferente o modo que as abelhas sem ferrão produzem das que a gente costumeiramente vê com ferrão? É bem diferente. Tem algumas facilidades, né, porque ele é mais líquido principalmente, e o modelo da colmeia segue os princípios semelhantes. A gente tem compartimentos onde ela vai guardar o mel e onde ela vai ter a parte da cria, mas facilita a gente poder separar o mel do restante da colmeia. Esse é um modelo, por exemplo, de caixa em que a gente tem a cria aqui na parte de baixo e o mel está estocado nessas duas gavetas aqui de cima. Obviamente elas também têm um pouco de comida aqui embaixo, essa parte a gente não retira, a gente sempre deixa para elas. Mas abrindo aqui, a gente consegue visualizar essa estrutura, né, que a gente chama de melgueira, onde a gente tem os compartimentos que elas estocam o mel. O que tem dentro dessa estrutura para a gente entender? Bom, a primeira diferença é a estrutura de armazenamento do mel. Então, enquanto as abelhas africanizadas estocam o mel em favos, né, aqueles favos clarinhos e hexagonais, as abelhas sem ferrão elas utilizam potes cilíndricos, né, como esse que vocês estão vendo aqui, que elas vão encher com o mel. Então essa é uma das principais diferenças, né, em relação ao modo de guardar, né? Por ele ser mais líquido, uma das vantagens é que a gente pode simplesmente perfurar os potes e escorrer o mel sobre um recipiente. Como ele é líquido, ele vai escorrer por gravidade. Outra opção é a gente usar instrumentos de sucção que vão sugar o mel de dentro dos potes, como por exemplo essa pipeta ou uma seringa ou até uma bomba de sucção automática que a gente liga na tomada e ela vai fazer um vácuo e vai sugar o mel pote por pote. Cada espécie tem uma produtividade diferente e em cada lugar do Brasil a safra ocorre num período específico. A colheita do mel é realizada de 1 a 2 vezes por ano. Na região semiárida, lá do Rio Grande do Norte, a gente vai de janeiro a abril, que é o período das chuvas. Na região amazônica, região de Belém, por exemplo,
você tem o período de produção no período mais seco, que vai de agosto até dezembro. Aqui na região sudeste, o pico da produção vai de agosto até abril, mais ou menos. É um período um pouco mais longo, mas é do período mais quente aqui nessa região. A produtividade vai depender um pouco de cada espécie. Então a jataí, que é uma abelha pequena, por exemplo, vai produzir em torno de 300 a 500 ml por ano. Então é uma produção relativamente pequena. Por outro lado, é um mel mais valorizado, ele é comercializado em torno de 10 vezes mais do que o valor do mel da abelha africanizada. Então, apesar de ser uma produção pequena, é um produto de alto valor agregado. Mas a gente tem algumas espécies que são mais produtivas. Então a tiúba do Maranhão, por exemplo, que é uma das espécies mais produtivas que nós temos, chega a produzir em média 4 litros de mel por ano. Quanto custa, se você puder dar uma ideia em média, para se ter uma estrutura e pôr em prática uma criação hoje de alguma espécie de abelha sem ferrão no Brasil? Bom, o maior investimento é nas próprias colônias. Então uma colônia de jataí hoje está em torno de 200, 250 reais. Mas isso varia muito de acordo com o preço, com a espécie. Então a mandaçaia, por exemplo, já é uma espécie mais valorizada, então em torno de 400 reais uma colmeia. E algumas outras espécies um pouco mais raras, como a bugia, em torno de 700, 800, até um pouco mais eventualmente, cada colmeia. Então esse é o maior investimento que a pessoa vai ter que fazer. As caixas vazias é uma parte um pouco mais em conta, a gente vai ter em torno de 70, 90 reais cada caixa vazia. A estrutura em si, como essa, em torno de 1.500, 2.000 reais, comportando 50, 60 colmeias. Ainda em desenvolvimento, o mercado de abelhas sem ferrão tem grande potencial do ponto de vista financeiro. Já na esfera ambiental, os benefícios de sua polinização já são uma realidade. Para vocês terem uma ideia, o café a gente consegue aumentar em média em torno de 16, 18% a produtividade, né? No morango a gente consegue aumentar o tamanho do fruto entre mal polinizado e bem polinizado em torno de 40% no tamanho daquele fruto quando ele é bem polinizado. Especificamente ainda no caso do morango, a gente diminui aquela deformação de frutos, aqueles frutos enrugados, quando a gente tem mais abelhas ali no entorno daquela plantação. Carro-chefe da produção, cada espécie de abelha produz um tipo de mel que possui características específicas, seja no gosto, textura ou coloração. As características do mel podem diferir em decorrência de alguns fatores. Por exemplo, esse mel está armazenado em potes. E esses potes, eles são feitos com resinas que essas abelhas foram buscar nas plantas. E esse aroma desses potes, eles vão passando para o mel. Então, quando a gente prova um mel de abelha sem ferrão, ele vai ter aquele aroma, aquele sabor, aquele paladar da espécie que produziu aquele mel. Outro fator que influencia nas características do mel de abelha sem ferrão e torna ele tão peculiar é a quantidade de água e micro-organismos que tem associado àquela espécie. Então, o mel de abelha sem ferrão tem em torno de 25 a 30% de água, o que vai fazer com que prolifere muitos micro-organismos ali. E esses micro-organismos o microbioma daquela espécie característico, eles vão ser responsáveis pelo processo de fermentação. E esse processo de fermentação, ele também vai trazer um outro sabor para aquele mel.